Olá, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas, mas por alguma razão, na semana passada, o Simpla não entregou a tempo a mensagem informando sobre o início do minicurso Primórdios da História da Arte na Baixada Fluminense. Algumas pessoas me relataram que a mensagem só chegou por volta de 10 horas da noite, sendo que o nosso curso estava marcado para acontecer das 19 horas, né, das 7 da noite, até as 21 horas, 9 da noite. Então, gostaria de pedir desculpas a todos. Eu realmente não sei o que aconteceu. Estou consultando a plataforma para ver se foi algum erro, alguma questão relacionada ao cadastro. Gostaria também de aproveitar para avisar que nenhuma das pessoas inscritas serão prejudicadas por conta disso, uma vez que foi uma falha técnica e que no nosso próximo encontro, realizado no dia 11 de maio, em um primeiro momento, pretendo fazer uma espécie de revisão, resumo, um grande panorama do que foi abordado na nossa primeira aula, tanto para relembrar os pontos que foram comentados, né, como uma forma também de não prejudicar o andamento das pessoas que não puderam estar presentes no primeiro encontro. E digo isso porque, de alguma forma, o link chegou até algumas pessoas, mas para outras não. Eu não sei se parou diretamente na lixeira ou na caixa de spam, mas o encontro da semana passada, nosso primeiro encontro, que foi realizado no dia 4 de maio, contou com aproximadamente 20 pessoas, o que é um número consideravelmente baixo, uma vez que o curso chegou a receber 116 inscrições. Bom, é isso. Espero encontrar com vocês nessa próxima quarta-feira, dia 11 de maio, para que a gente possa conversar sobre artes e artistas no território da Baixada Fluminense, especialmente antes dos anos 2000, né? Para que a gente possa não só conhecer os trabalhos, seus nomes, a produção, as exposições e alguns projetos, mas também para que a gente possa debater, né, compreender melhor esse contexto, esse cenário artístico naquele momento e desenvolver algumas relações, alguns comparativos com a nossa realidade hoje no contemporâneo. Então, agradeço a todos e espero contar com a compreensão de vocês. E é isso, muito obrigado. Olá, boa noite a todos. É um prazer dar início a esse mini curso que se chama Primórdios da História da Arte na Baixada Fluminense. Como ponto de partida, né, é importante avisar que esse curso ele terá 4 encontros, sempre às quartas-feiras. Então, o primeiro acontece hoje, dia 4 de maio, o próximo no dia 11, depois dia 18 e o último no dia 25. Eu me chamo João Paulo Vídeo, eu sou historiador da arte pela EBO-FRJ. Atualmente curso mestrado em artes visuais por essa mesma instituição, na linha de História e Crítica da Arte. E o material desse mini curso, na verdade, parte não da minha pesquisa acadêmica, mas de algumas inquietações, de algumas provocações que eu acabei esbarrando ao longo da minha trajetória, da minha atuação profissional, enquanto um sujeito que se dedica às artes visuais e mora e está inserido dentro desse território, que é o território da Baixada Fluminense. Então, vou compartilhar aqui o PowerPoint, fazer uma breve introdução dessa ideia, em seguida compartilhar os pontos que queremos ver hoje e dos próximos encontros também. Então, resumindo assim, esse projeto, ele foi contemplado pelo edital da Cultura Presente nas Redes 2, por isso que esse e os próximos encontros serão gravados e depois disponibilizados no YouTube. Então, as pessoas que conseguiram se inscrever, elas estão assistindo através da plataforma Zoom, e as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo no futuro vão visualizar através do YouTube a gravação
tanto da primeira parte, que consiste numa apresentação de alguns tópicos, de alguns artistas, exposições, enfim, alguns assuntos referentes ao território da Baixada Fluminense, quanto a segunda parte, que na verdade é um convite para que a gente possa conversar sobre os tópicos que foram apresentados. É claro, nada impede que durante a apresentação vocês façam perguntas, comentários, para que torne também esse nosso encontro um pouco mais dinâmico, né? Há 2 anos atrás, no início da pandemia, a lógica de fazer uma atividade remota era uma. Hoje, em 2022, quando diversos espaços, instituições têm, e centros culturais também, têm retomado suas atividades, fazer uma atividade remota acaba entrando em uma lógica completamente diferente daquela, né? Mas, enfim, é isso. Então, aqui nesse slide inicial tem essas informações que são necessárias, informando que esse minicurso é uma contrapartida desse edital que foi promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, né? E, bem, a ideia de elaborar esse curso, na verdade, partiu de um convite que foi feito no ano passado pelo SESC de Duque de Caxias, em ministrar um módulo em um curso que visava dar foco, voltar a atenção para o território da Baixada Fluminense. Então, uma historiadora se dedicou a falar um pouco sobre a questão do patrimônio, um outro pesquisador para a parte da arte sacra ou das construções coloniais como um todo, e eu fui convidado para falar sobre arte e mais especificamente sobre a arte contemporânea. Mas ao receber esse convite, eu percebi que era talvez muito prático naquele momento construir uma aula na qual eu pudesse falar da produção de artistas do hoje, do presente, porque de alguma maneira eles fazem parte, né, da minha rede de relações, são pessoas com quem eu encontro nos espaços, muitos dos quais eu estudei e tenho contato, tenho uma proximidade, conheço o trabalho, então não é nenhuma dificuldade falar sobre a produção desses artistas, mas eu passei a me questionar ou pensar o que seria necessário, né, assim, para conhecer aqueles que nos antecederam de alguma forma. Então, ok, estou falando sobre arte contemporânea aqui na Baixada Fluminense, né? Tem essa demarcação de território e tem uma demarcação de uma produção artística. Eu não estou falando da produção colonial, por exemplo, como foi o caso do outro pesquisador, né? Ou não estou falando de uma produção moderna. E a partir daí eu comecei a me questionar, assim, será que essas categorias que são próprias da história da arte, elas são válidas para classificar ou para se referir à produção de alguns artistas que produziram, que viveram e que fizeram seus trabalhos circular por aqui? Em que medida eu não estaria criando um certo deslocamento, tentando forçar uma classificação que não faria tão sentido assim? Essa proposta desse curso, então, era ampliar a primeira aula que foi oferecida nesse módulo lá do SESC de Duque de Caxias, que consistia em dar um passo atrás, né? Então, antes de falar do contemporâneo, vamos ver o que foi feito nesse território e tentar criar significado para essas informações. Aonde essas informações estão disponíveis? Elas circulam unicamente através de uma narrativa oral? Isso está registrado em recortes de jornais ou está disponível em algum artigo, algum livro? Será que alguém se dedicou a falar sobre essa questão? Então, isso acabou sendo um ponto de partida naquele momento. E no final do ano passado, quando esse edital foi lançado, eu pensei, por que não pegar esse ponto que me serviu de base para uma aula e transformar no mini curso? Por que não expandir? Ciente também de que naquele momento que eu preparei o material daquela aula,
O conteúdo que eu tinha acesso era um, e de lá para cá, nesse último ano, acabei esbarrando com novos nomes, novas informações, que me permitiria, então, expandir essa narrativa, né, assim, de trazer é, novas, novas informações, novas fontes, que por algum motivo eu não tinha encontrado até então, mas que acredito ser de alguma relevância, né, para a gente conhecer um pouco essa trajetória e esse passado desse território. Passando então para o próximo slide, resolvi compartilhar aqui esse mapa que foi retirado do site do G1, só para que a gente possa ter uma dimensão de que espaço que a gente está falando, né? O que é a Baixada Fluminense. Quando a gente fala Baixada Fluminense, a gente está se referindo a quê? Ciente de que nem todas as pessoas que vão assistir esse nosso encontro, né, essa nossa primeira aula, sabe a que se refere a esse título, a essa categoria. E esse mapa também nos permite ter uma dimensão geográfica, né, comparar o tamanho do território da Baixada Fluminense em comparativo ali Rio de Janeiro e Niterói, e São Gonçalo, que acaba sendo, enfim, onde está concentrado, né, os municípios e onde a gente acaba tendo maior circulação, atuação como um todo, né? E também para a gente pensar como o território da Baixada Fluminense, embora seja bem maior do que o Rio de Janeiro, embora seja formado por diversos municípios, né? Quando a gente fala sobre a questão do setor cultural, a gente percebe que, mesmo somando todas as partes, existe uma discrepância significativa em relação a oportunidades, em relação a investimento e equipamentos culturais, né? Então, trazer esse mapa nesse início da apresentação também acaba cumprindo esse papel de não só ilustrar o território, mas de servir como um gatilho para algumas provocações. Esse mapa especificamente, como a gente pode ler aqui na legenda, né, ele foi retirado de uma reportagem do G1, da Globo, em que é mencionada a questão de uma preocupação com segurança no Rio de Janeiro. Eu acho que também é importante a gente pensar em que medida esse termo Baixada Fluminense faz algum sentido para a gente, a partir do momento em que ele pode ser utilizado por algumas pessoas do campo da geografia, por algumas pessoas do campo da história, por algumas pessoas interessadas no campo da cultura, mas em que medida também, aí eu acho que a gente pode fazer um paralelo quando a gente fala sobre arte brasileira ou arte na América Latina, que são essas grandes categorias, né? Em que medida, quando a gente fala de uma produção artística na Baixada Fluminense, a gente está incorporando, a gente está considerando todos esses municípios, né? Eu percebo, ou eu sinto que, de alguma forma, quando tem ou uma exposição ou uma publicação, quando a gente vai se referir ao território, acaba tendo uma centralidade muito maior em Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Isso foi até uma reflexão que eu passei a ter. Depois de oferecer aquele primeiro curso, né, eu fiquei pensando, tá, mas por que eu acabo me voltando para esses espaços? Então, é aquele momento que a gente começa a levantar, a elencar uma série de hipóteses, né? Uma série de possibilidades. Ah, será que é uma questão de localização, de geografia? Será que é uma questão histórica, né? Assim, ciente de que muitos municípios que constituem a Baixada Fluminense conseguiram sua emancipação tardiamente, né? Então, são pontos que me fazem pensar, por que eu uso esse termo? Será que esse termo é mais adequado para quando eu vou me referir à produção de um artista específico? Eu estou falando de um artista.
que é de São João do Meriti, por que eu enquadro ele dentro de uma categoria de todo um território? O que faz ele se identificar, ou o que faz que esse termo contribua para gerar comparação, aproximação com os artistas dos outros municípios que nem sequer foram mencionados nessa narrativa? Será que, de fato, existe uma identificação por todas as partes? Ou será que isso não parte de alguns municípios específicos que, a partir de sua narrativa, de seu discurso, acaba apagando ou, de alguma forma, até mesmo invisibilizando, né, o que é feito nos outros espaços? Então, vou passar aqui para esse próximo slide. Sobre o recorte também, né? Esse curso tem como recorte ali da década de 50 até os anos 90, então é a segunda metade do século 20. É um período que eu tenho me dedicado, estudado academicamente, mas também me interessa enquanto profissional inserido, enquanto um trabalhador da cultura inserido dentro do território da Baixada Fluminense, e até porque eu percebo que a lógica, né, de funcionamento, ou de circulação de arte a partir dos anos 2000, né, a forma como a gente lida com essas questões é diferente da forma como os artistas, até então, dentro desse recorte, costumavam lidar, né? Eu acredito que a gente não pode ignorar ou desconsiderar o fato de uma maior inserção no espaço das universidades. Então, se até ali no final dos anos 90, boa parte dos artistas tinha uma formação autodidata, aprendia uma prática, um fazer com alguma pessoa que morava no seu bairro, não existia uma preocupação de fato de desenvolver uma pesquisa artística, né, assim, de explorar uma poética, estava muito mais atrelado a uma questão de uma de uma habilidade que se tinha e que sentia o desejo de explorar, também pensando em algumas questões relacionadas a equipamentos culturais, né? Então, qual eram os espaços que esses artistas tinham para expor os seus trabalhos. Não que do início dos anos 2000 para cá tenham mudado muita coisa, né? Por mais que a gente consiga fazer uma lista de, no centro de Duque de Caxias tem 5 teatros, né? Ou tal município tem 2 teatros e sei lá quantos cineclubes. Quando a gente vai para o campo das artes visuais, isso acaba se tornando mais complexo, né? Assim, mais difícil. Eu até, falando sobre isso, me recordo de uma vez, no ano passado, que uma colega estava procurando um espaço, né, de preferência aqui em Caxias, porque ela ia realizar a exposição de uma artista e a ideia era que pudesse circular. Então, ia iniciar na Zona Oeste, ela queria passar pela Zona Norte também, e decidiu escolher Caxias como o município da Baixada Fluminense para receber essa exposição também. E aí, dentro dessa conversa, eu passei a me questionar se de fato existe um espaço para essa acolhida e como é que se faz para adentrar, para ocupar esses espaços também. Porque não adianta existir o equipamento, né? Se esse equipamento ele não está ativo, ele não está com condições de receber os artistas. Também não adianta muito se a pessoa que está à frente desse espaço é alguém que não tem conhecimento na área, né, de artes visuais, que não tem uma experiência ou uma sensibilidade para pensar uma programação para acolher os artistas locais. Então, muitas das vezes, a gente tem inúmeros casos de espaços que se tornam uma espécie de, não sei se a palavra mais adequada seria um espetáculo, mas enfim, é um local que recebe a programação,
que dificilmente é pensada, é produzida pela população local, né? E não tem uma produção, não tem um pensamento sobre o porquê daquilo estar ali, porquê o trabalho de artistas que querem expor, que estão ali perto, né, não estão presentes. Então, tem uma série de questões um tanto complexas, né, que não serão abordadas nesse mini curso. Esse mini curso tem outros objetivos, outras questões, mas eu acho importante mencionar isso como também uma espécie de demarcador, né? Assim, para diferenciar como eu vejo a produção até um determinado momento e como eu passo a ver a produção depois dessa virada do século. Também é importante mencionar que, não necessariamente no campo das artes visuais, mas no início dos anos 2000, no território da Baixada, a gente passa a ter uma produção mais ativa de audiovisual, com a criação de cineclubes, também pensando em alguns eventos que são do campo das artes cênicas, como os festivais de teatros, e as artes visuais sempre relegada àquele lugar de um certo esquecimento ou inserida em atividades pontuais, como vai se realizar um sarau. Então, tem uma parede aqui, vamos colocar o trabalho dos artistas, vamos tentar enquadrar dentro dessa programação, mas raramente pensada algo especificamente para eles. E aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando sobre narrativas e pesquisa, eu trouxe aqui três exemplos que eu julgo relevante, né, para se conhecer mesmo. O primeiro é a revista Pilares da História, que é uma publicação do Instituto Histórico de Duque de Caxias, que existe desde 2002. Então, é um periódico científico aí com 20 anos de trajetória. E por mais que o foco dele seja o campo da história, né? Assim, história do senso, não a história da arte, não a história da cultura, enfim, né? Mas a história e a geografia do território, acaba que algumas publicações possuem textos que podem ser do nosso interesse e que traz registros, compartilham fotografias, artigos que vão de encontro, né, a toda essa questão que é o objetivo central desse curso. Então, artigos que vão falar sobre a criação de uma feira de arte na década de 70, nos anos 80, sobre a criação de salões, sobre a produção de artistas específicos, ou sobre a passagem de algum artista por algum dos municípios durante um tempo, e como ele contribuiu para a construção de imagens desse local, né? Então, eu acho interessante, até mesmo porque textos que não vão propriamente falar sobre essa questão de um cenário cultural, mas que tocam em assuntos referentes à educação, nos permitem também pensar a respeito da realidade do nosso território, né? Então, a produção artística ela nunca pode ser pensada à parte do resto, né? Então, a gente tem que pensar a questão da educação, e não só a educação no sentido da formação do artista, mas a educação no sentido mais básico, né, assim, da formação escolar, de como isso é importante e pode ter um impacto significativo na vida dos sujeitos que estão inseridos nesses locais, né, a questão de movimentos, então, pensar ações relacionadas, por exemplo, ao movimento negro, que pode, de alguma forma, articular manifestações, protestos e até ações culturais em que a presença das artes se fazem presente, seja por meio de outras linguagens, como é o caso da dança, da música, ou até mesmo das artes, mas não necessariamente das artes visuais, mas pensando também as artes decorativas, né, na produção de alguns adereços, de alguns objetos, né?
Como segundo exemplo, eu trago aqui de assim, a referência de pesquisas que são interessantes. O CEDIM, que é o Centro de Documentação e Imagem do Instituto Multidisciplinar da Rural, do campus de Nova Iguaçu, né? Por mais que esse centro de documentação, né, esse espaço de pesquisa, não seja voltado para as artes visuais, eles possuem revistas, jornais, através dos quais a gente pode ter acesso ao que era, o que foi, né, a, o cenário, a vida social dos moradores de Nova Iguaçu, que era a sociedade iguaçuana ali na década de 50, anos 60, 70 e tal, e como eles também se relacionavam com essa ideia de cultura, né? Quais eram as preocupações das pessoas que estavam inseridas nesse local. Também um ponto importante, eu falei do audiovisual, do teatro, mas também pensar em como em certos municípios prevalece, tem uma certa força, né, a questão da literatura, da poesia. Então, por mais que algumas linguagens não sejam tão privilegiadas ou não estejam tão presentes em determinados espaços, outras ganham mais força, né? Assim, conseguiram ter mais potência nesses locais. Mas isso não isenta o fato de que é necessário debater essas ausências e essas presenças, né? E aqui, por último, nesse slide, apresento o CPMED, para quem não conhece, é um Centro de Memória da Educação, e que se preocupa em pensar a história da educação no território da Baixada Fluminense. Então, no próximo encontro, eu vou mencionar sobre a escolinha de artes que existiu aqui em Caxias, na década de 50, e depois da criação de uma escola de artes nos anos 90. E, de alguma forma, esse centro de memória foi importante para que eu pudesse ter acesso a essas informações. Por mais que o objetivo ou o foco seja pesquisar a educação como um todo, ou os educadores, as práticas metodológicas, as escolas que de alguma forma se destacaram por alguma ação que realizaram, né? No meio disso tudo, a gente acaba conseguindo encontrar uma ou outra informação que nos permite pensar e construir, né? Na verdade, isso se dá muito através, a gente pode fazer uma analogia com uma colcha de retalhos, e que a gente vai juntando as partes e vai entendendo em que medida é, esses núcleos de ensino, essas preocupações com as práticas artistas contribuíram, né, para essa história que ainda não está escrita, é uma história que existe a partir desses fragmentos e que precisa ser reunida de alguma forma e ganhar corpo e ganhar sentido. Então, aqui nesse primeiro encontro, né, eu já mencionei a motivação do recorte, do porquê de ir até os anos 90, a questão das universidades. Se a gente for parar para pensar somente agora, nos anos 2000, 2008 ou 2009, eu não sei, que passamos a ter uma universidade pública no território que oferece curso de artes, que no caso é a Rural. É claro que anteriormente, ali no início dos anos 2000, já existia o curso de artes na Unigran Rio, mas é uma instituição particular e que já nem oferece mais o curso, né? Então, de fato, atualmente a Rural é a única no território da Baixada a oferecer um curso de artes. Eu também fico pensando como as instituições estavam centralizadas, né, ou não estavam presentes nesses outros territórios. Porque se a gente for pensar o curso de artes na UF, em Niterói, que atende não só a população de Niterói, mas também de São Gonçalo, Maricá, e de todos os outros locais que ficam do outro lado da ponte, né, só muito recentemente tiveram a oportunidade de ter um curso de artes a nível superior, né?
Então, nesse primeiro encontro, eu separei a produção de alguns artistas que passaram pelo território da Baixada Fluminense ou que representaram o território, mas que a sua relação é muito pontual. No próximo encontro, a gente vai acabar se dedicando mais a artistas que não só atuaram aqui ou representaram a paisagem local, as cenas de costumes, mas que, de alguma forma, se dedicaram tiveram uma atuação ativa, né? Então, propuseram cursos, exposições, e a história da sua própria vida está intrinsecamente ligada com o espaço. Mas hoje eu resolvi ir por esse outro caminho e apresentar a produção de 4 artistas. Eu começo, então, pela Faigo Strover, que é uma artista muito conhecida da história da arte, né? Ela, na verdade, nasceu na Polônia e muito jovem se mudou para o Brasil na década de 30, 34, se eu não me engano, né? E a motivação da vinda, não só dela, mas da família como um todo, foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, na primeira metade do século XX aqui no Brasil, a gente tem uma presença significativa de muitos artistas estrangeiros, muitos artistas que migraram para o nosso país devido a essas condições, né? E por que da Faiga estar presente nessa aula, nesse primeiro encontro? Assim que a família dela se mudou para o Brasil, eles chegaram no Rio de Janeiro, eles resolveram se instalar em Nilópolis. Na época, Nilópolis ainda pertencia ao território de Nova Iguaçu. Nilópolis só conseguiu se emancipar em 1947, assim como, como Caxias só conseguiu como Caxias só conseguiu se emancipar em Nova Iguaçu em 1943. Então, ali na década de 40, teve algumas emancipações, né, em relação ao território de Nova Iguaçu. São João também, se eu não me engano, é dessa mesma época, enquanto outros municípios como Japeri, Mesquita, Queimados e Belfor Roxo já são ali dos anos 90, né? Mas então, a Faiga, quando chegou no Brasil, a família dela foi para Nilópolis, e eu sempre achei muito curioso o fato deles terem se mudado, né, de terem fixado a sua residência nesses primeiros anos de estadia no país, nessa cidade, nesse lugar. E aos poucos, esbarrando com textos do campo da história, muito acidentalmente, assim, nem era uma questão que me interessava, eu esbarrei, encontrei um artigo que fala especificamente sobre a presença de imigrantes judeus em Nilópolis. Então, o artigo vai mencionar como, nesse período da guerra, né, na verdade, desde o final da Primeira Guerra, teve um número expressivo de judeus que eram poloneses e russos, principalmente esses dois, que vieram para o Brasil e se instalaram lá. E nesse texto, né, eu vou até pegar aqui a referência que eu acho interessante compartilhar com vocês, é um artigo de uma pesquisadora que se chama Fernanda Capri Raposo, que se chama Nilópolis Judaica, de Cidade Imaginada à Tradição Inventada. E ela vai mencionar que os judeus optavam para esse território por alguns motivos. Primeiro, a facilidade de conseguir terreno para construir as suas casas e até mesmo para a construção e abertura de lojas e comércios, porque imagina, né, assim, nessa primeira metade do século XX, a Baixada Fluminense como um todo ainda era uma região bastante agrária, bastante rural, né? Se a gente for lembrar de alguns desfiles de escola de samba, sempre aparece essa questão da, das plantações de laranja e etc, né? Então, essa questão da facilidade de terreno foi um dos motivos que levaram os judeus a, a residir em Nilópolis.
Uma das outras motivações foi o fácil, entre muitas aspas, o fácil acesso à linha rodoviária não, a ferroviária, né? Então, fácil acesso à estação de trem. Então, eles conseguiam ir para o centro do Rio para trabalhar, ao mesmo tempo que para eles era interessante estar distante por conta do comércio, como eu mencionei. Então, as chances de prosperar era maior do que vivia no Rio de Janeiro, que era uma cidade já bastante inchada, né, assim, em relação a moradores, em relação a lojas como um todo, e também pelo fato de como era distante, isso permitia que eles ah, pudessem viver o judaísmo abertamente, sem medo de discriminação ou de perseguição. Então, eles poderiam ali viver sua cultura, sua crença, tinha essa questão do trem, que os permitia chegar no centro do Rio, como eles bem queriam. Então, foi esse um dos motivos que levaram a família da Faiga, assim que chegou ao Brasil, se mudar para lá. E é importante mencionar também que eles viveram durante um período muito curto em Nilópolis, na verdade. Assim, não tem exatamente a data da saída, mas pelo que eu consegui ler em um texto ou outro, não passou de 5, 6 anos, não. Até porque era uma família, a Pfizer possuía mais 3 irmãos, e tinha o pai e a mãe, e muito nova ela precisou largar os estudos e começar a trabalhar como secretária, né? E conforme ela foi conseguindo alguma melhoria, né, assim, financeira, e até porque há relatos que mencionam que ela saía de casa, pegava o trem às 5 da manhã e retornava às 21 horas, né, assim, chegava tarde da noite, não muito diferente da realidade de muitos de nós que moramos na Baixada Fluminense. Então, desde esse momento, a ideia de uma cidade dormitório já se fazia presente, né? Já era uma realidade para essas pessoas. Então, a gente vê que alguns aspectos não mudou, né? Assim, permanece o mesmo. E como esse material tá sendo gravado, né? Aproveito para mencionar que essa fotografia e as imagens que a gente vai ver a seguir dessa artista estão disponíveis no Instituto Feigenströmer, né? No site deles. Então, todas essas imagens, a referência, o crédito, né, dessa página, só para deixar claro e registrado, né? Então, a Faiga ali, por torno de 19 anos, ela vai começar a se dedicar um pouco mais à sua produção artística, né? Aos 19, ela se inscreveu se associou à Sociedade Brasileira de Belas Artes, o que a permitia frequentar as aulas de desenho de modelo vivo. Como ela trabalhava, essa instituição tinha uma vantagem que eles ofereciam cursos noturnos, né? Então, ela ia para o trabalho, ficava lá o dia inteiro, quando saía, ia para a aula e, enfim, depois retornava para casa e fazia esse ciclo, né? Quase que diariamente. E essa questão de ter essa disponibilidade noturna, é bacana a gente pensar também para a nossa realidade, né? Como o fato de hoje, não sei a partir de quando que isso se tornou uma realidade, mas o fato do Instituto de Artes da UERJ ter um curso noturno também é algo que possibilita e permitiu que muitas pessoas que desejavam fazer arte, seja para ser professor, artista, ou historiador da arte, enfim, seja lá por qual motivo, né, tivesse essa oportunidade de cursar também. Diferente da realidade da Escola de Belas Artes, que é a instituição da onde eu venho, que o ensino é integral. A gente sabe o quanto que isso dificulta muitas pessoas a se dedicarem, né, assim, a buscar uma formação. Então, vou passar aqui pelas gravuras da Faiga
Essa primeira não tem um título, mas aqui a gente está diante de uma cena de lavadeiras. A Faiga é uma artista que está inserida dentro dessa história da arte moderna do Brasil, né? Então, algumas temáticas do seu repertório está muito em sintonia com uma iconografia que era compartilhada com seus pares. Então, a representação da lavadeira, a representação da favela, são práticas e espaços, cenários que têm um recorte social que será frequente na produção desses artistas, né? Então, na produção dela também tem essa questão muito forte da presença feminina, né, nesses trabalhos, digamos, domésticos, né? E a gente sabe que a prática das lavadeiras não está apenas associada, apenas atrelada ao fato de lavar roupa para si, mas também de lavar roupa para fora, né? Era o modo como muitas mulheres conseguiam obter o seu sustento, muitas dessas que eram mães solo e que dependiam, né, desse trabalho para conseguir se sustentar e sustentar os seus, né? Então, são temáticas recorrentes. Aí aqui essa outra gravura, né? Acabou que depois que eu montei o slide, eu percebi que tem uma presença muito forte dos artistas que eu escolhi relacionada à gravura. Não foi proposital, né? Porque eu estudo gravura, tenho me dedicado a pesquisar gravura desde 2015 por aí, né? Atento tanto a essa produção que já está inserida e consagrada pela história da arte, quanto também a práticas contemporâneas, né? Como os artistas pensam e buscam atualizar essa linguagem. Então, nessa outra gravura da Faiga, a gente tem uma cena de amamentamento, né? Assim, esse é o título. Então, a maternidade vai ser algo muito frequente nos seus trabalhos, nas suas gravuras. A gente não pode se desconsiderar, esquecer também que a produção desses artistas modernos ali na década de 30 e 40, como é o caso da Faiga, né? Faz muito presente a representação desses corpos. Oi, pessoal, alguém pode me. Ai, acho que não caiu. Oi, você está conseguindo me ouvir? Sim, tá dando para ouvir. Sim, A internet sim. aqui caiu, eu acho que teve queda de luz. Ah, terrível. Eu caí faz muito tempo. Não tem nem um minuto. Ah, tá, que medo, porque, enfim, eu tive um sonho terrível e que tinha ficado muito tempo, nessa semana ainda. Nossa, vou até bater na madeira. Que eu ficava falando e, enfim, não estava acontecendo nada. Acho que a gravação ainda tá acontecendo, né? Sim. Tá aparecendo aí? Ah, beleza. Talvez foi o fato de eu ter feito crítica de escola de belas artes, eu acho que eu fui castigado, né? Tem coisas que a gente fala mal, a gente... mas, enfim. Eu estava falando sobre a produção da Faiga, né? E como nessa década de 30 e 40, muitos artistas modernos fizeram representação de corpos de mulheres negras, né? Assim, essa perspectiva, em sua maioria, de artistas homens, né? Assim, aqui a gente tem a Faiga, que é uma artista mulher, mas ainda assim é um olhar que se volta para uma realidade e que está bastante distante, né? Assim, se conhece muito pouco e a gente tem que questionar também o que os artistas querem, o que eles pretendem com essas imagens, por que essas imagens são fabricadas. Ah, era uma preocupação social, mas tá, essa preocupação social se deu unicamente a partir da representação visual, ou isso se estendia para outro campo, ou essa representação está associada ao fato de que muitos artistas ali na década de 40, né,
vinculados ao Partido Comunista seguiam uma espécie de pauta, não é bem o nome, né? Mas, enfim, existia uma espécie de exigência do que representar, de como representar. Será que vai um pouco nesse caminho também? O que pretendia, né, de fato, os artistas com essas imagens, né? Não só ela como tantos outros. Vou passar para próximo. Então, aqui, né, como eu estava mencionando, tem essa representação também da favela, que é algo muito recorrente no final da década de 40 e no início dos anos 50, motivado também pelo crescimento, né, assim, pelo modo como essa configuração dentro da cidade foi expandindo, né, assim, comparado ao início as favelas começam a se formar, né, ali no final do século XIX, a ponto de que na década de 40 e na década de 50 tem uma quantidade expressiva, né, e uma configuração também muito diferente do que era antes, que eram casebres, barracos afastados uns dos outros, né, assim, com uma certa distância, tinha uma característica um tanto quanto rural mesmo, em comparação ali à década de 40 e 50, em que a gente já começa a ter uma configuração, uma formação mais próxima do que a gente tem hoje, né? Então, de casas improvisadas que ficam muito próximas uma da outra, né? Assim, que acaba formando um grande, uma grande massa de construção, né? Assim, você não sabe ao certo aonde começa uma, onde termina a outra. Essa questão também dos becos, das vielas, de ser construções que não têm esse planejamento de ruas, etc. Tudo isso vai ganhando muita força ali na década de 40 e de 50, né, e vai aparecer com muita frequência no trabalho dos artistas. Algo que eu acho interessante na produção da Faiga, né, assim, para destacar, é que existem artistas que seguiram uma linha realista, então eles estavam preocupados em representar isso até mesmo de uma forma mais próxima do natural, entre aspas, né? Enquanto o trabalho da Faiga ela se permite a uma experimentação gráfica, né? Então ela não está preocupada se vai representar os olhos, a boca, enfim, os braços, o corpo, de acordo com as normas de anatomia estabelecido pelo cânone das belas artes. Ela está interessado nesse repertório, mas ela está interessada em experimentar quanto artista também. Então isso vai sair de um lugar que muitos artistas estavam, que era o lugar do registro, né? Então, o interesse de registrar aquela cena, de ser uma espécie de testemunho documental, para ser uma experimentação visual, né? Então, essas outras imagens aqui das lavadeiras também, e a Paiga começou de forma mais sistematizada a produção dela no início da década de 40. E quando foi ali no início dos anos 50, ela já tinha se voltado para outras questões, né? Já não era mais essas temáticas sociais que a interessava. Ela começa a experimentar a cor, começa a experimentar as possibilidades da gravura, então vai se encaminhando para o que a gente pode chamar de abstração informal, e acaba sofrendo muita crítica, tanto pela adoção, né, assim, desse novo repertório, esse novo fazer artístico que ela decidiu adotar para si, né? É importante a gente mencionar que, embora quando a gente abra um livro de história da arte no Brasil, ali na década de 50, quando é mencionado o concretismo, o neoconcretismo, a gente acaba tendo a impressão de que a abstração foi muito bem aceita por conta
da Bienal de São Paulo, na verdade não foi bem assim, né? Assim, muitos artistas sofreram duras críticas por ter abandonado o que faziam antes e passado a se dedicar à abstração. A Faiga foi uma dessas, né? Ela foi meio que praticamente acusada de traição das causas humanas. A gente precisa também lembrar que a gravura como um todo ainda era uma linguagem muito nova, muito recente dentro de uma prática artística. Então, a gravura, ok, tem muitos anos aí de história, e, enfim, mas era mais voltada para para uma lógica da imprensa ou da reprodução de imagem em grande quantidade, ou era utilizada como uma ferramenta pedagógica, né? Então, quantos artistas tinham a oportunidade de ver os trabalhos que estavam no Museu X ou Y, que ficava em um país da Europa, por exemplo? Então, a gravura permitia que essas imagens circulassem, né? Que chegassem até até os artistas e eles pudessem ter acesso ao que era feito, né, em outros locais. Então a gravura ainda não tinha estabelecido uma tradição. A Faiga era uma dessas artistas que estavam conseguindo ter um certo reconhecimento, uma certa notoriedade no meio. Então qualquer, digamos assim, qualquer desvio, né, era motivo de atenção, né? Era motivo de uma crítica, de uma consideração sobre o porquê daquilo está acontecendo. Mas, felizmente, ela conseguiu desenvolver um trabalho e até mesmo ser bem mais reconhecida pela sua produção na abstração do que, esses trabalhos iniciais, né? Então, passando aqui mais uma imagem, né? Mulher e criança. Aí aqui é só a título de curiosidade, né? Como lá no início eu mencionei que ela residiu em Nilópolis durante um curto período da sua vida. Recentemente, a prefeitura de Nilópolis resolveu fazer uma escola de artes plásticas, e dar o nome da Faiga como uma forma de homenagem, né? Então, apesar da passagem muito curta da artista nessa cidade, nesse local, o nome dela acaba sendo lembrado quando se pensa em construir um espaço voltado para o ensino das artes, né? Então, eu trago até aqui para que a gente possa ver de forma mais detalhada, porque pelo menos eu desconheço se existe outro município no território da Baixada Fluminense a ter uma escola dedicada a cada uma dessas linguagens artísticas. Então, tem a Escola Municipal de Teatro Antônio José, o Judeu, e eu acredito que essa seja a mais conhecida, mais popular entre todas essas quatro daqueles estados. A Escola Municipal de Dança Ana Povola e a Escola Municipal de Música Professor Webert Bernardino Aniceto, né? E, bem, dentro dessa instituição, dentro dessa iniciativa de uma escola de artes plásticas, consta que é oferecido curso de pintura em tela, desenho artístico, escultura em argila e história em quadrinhos. Mas, como toda iniciativa, como toda proposta que parte da prefeitura, a gente sabe que existe um grande abismo entre o que é a ideia inicial, ou o que é anunciado como proposta, e, de fato, a sua execução. Então, as informações que eu tenho do espaço são só informações que eu obtive pela internet. Durante o período da pandemia, eles realizaram alguns vídeos, meio que vídeos tutoriais, sobre desenho de observação, natureza morta, alguma técnica específica de desenho, né? Mas eu confesso que eu tô bem por fora como isso acontece. Eu não sei se é também parecido como o caso de uma escola de artes que
existiu em lei, né, em Duque de Caxias, mas que ninguém mais sabe o rumo que teve. Também acho importante mencionar aqui, né, porque os cursos que são oferecidos traz desde algo que está mais relacionado a belas artes, a algo mais, entre aspas, clássico, como é o caso da pintura em tela e de desenho artístico, e tanto quanto outras práticas mais próximas do popular, né? Então, é o caso da escultura em argila e principalmente das histórias em quadrinhos, que é uma forma de aproximar o público de crianças e adolescentes do espaço da arte, né? Então, eu gosto sempre de lembrar que, pelo menos para a minha geração, não sei se para a geração de todos, né? As histórias em quadrinhos, os gibis, especialmente da Turma da Mônica, contribuíram de forma ímpar, né, para esse processo tanto de alfabetização quanto de interesse pelas artes. Então, as histórias em quadrinhos eu enxergo, né, assim, eu compreendo como importante, uma importante introdução a esse universo, né? Também não quero dizer que a pessoa tem que começar na história em quadrinho e terminar em outra linguagem. Eu acho que ela pode permanecer nas histórias em quadrinhos também. Mas de todas as práticas, de todas as possibilidades, me parece a mais acessível, a mais próxima da realidade das pessoas quando a gente está falando de educação, né? Em periferias, educação no território da Baixada Fluminense. Então, eu passo aqui para um outro artista, né? Como eu mencionei depois que eu fui perceber que ah, essa coincidência de também ser um artista da gravura. Então, só a fim de contextualizar, o Livio Abramo, ele é um artista, ele foi, na verdade, um artista, né? Que faleceu ali no final dos anos 90, que nasceu em São Paulo, mas que depois veio para o Rio, aí depois voltou para São Paulo. Ele não passou necessariamente por uma formação de caráter formal, né, sistematizado da arte, então acho que ele entra dentro dessa categoria de artista autodidata, mas foi um artista autodidata que estava integrado ao meio, né? Então, quando a gente pensa especialmente em práticas artísticas de pessoas que estão distantes dos grandes centros de produções, né? Tem um texto de sociologia da arte que eu particularmente gosto bastante, né? Assim, eu tenho algumas críticas, mas enfim, isso é importante também, né? O texto foi escrito na década de 70 por um sociólogo norte-americano, então tem alguns pontos que a gente precisa adaptar e pensar para a realidade do nosso país, para a realidade do Brasil, né? Na verdade, para a realidade do Brasil, depois para a realidade do Rio de Janeiro, depois para a realidade da Baixada, que são realidades diferentes, né? Mas esse sociólogo, que é o Becker, ele vai falar sobre o mundos artísticos e tipos de artistas. E dentro desse texto ele elenca 4 categorias, que é a dos artistas integrados, dos artistas conformistas, se eu não me engano, a terceira que seria dos artistas ingênuos ou primitivos, e é por isso que eu falo que tem algumas questões dentro desse texto que eu já não concordo tanto, até porque a gente sabe como essas palavras atualmente carregam um significado pejorativo, né, essa ideia de um artista ingênuo. E a quarta categoria que ele elenca é a dos artistas populares, né, que lidam com as manifestações populares e culturais, e aí enquadra tanto, ah, acaba enquadrando tanto as artes decorativas quanto as práticas também do carnaval e etc. Mas por que da presença desse artista, do Livio Abramo, aqui no nosso primeiro encontro? O Livio Abramo, no final da década de 40,
Vou até pegar aqui a referência para facilitar, né? Mas de um modo geral, ele é um artista que ali já na década de 40, ele se enquadra um pouco na situação da Faiga, né? Então, o trabalho dele é figurativo, mas tem essa presença muito forte de elementos abstratos, né? Então, é uma figuração não tão rígida assim. E no final da década de 40, início dos anos 50, consta que consta que ele passou a frequentar os terreiros, né? Aqui de Duque de Caxias, a citação já está aqui na tela, eu não percebi. Então, esse trecho foi retirado de uma crítica, né, de um texto, na verdade, de um folder, que foi escrito por José Geraldo Vieira, que é um crítico de arte que vivia lá em São Paulo, que escrevia para a Folha de São Paulo, para a revista Habitat e alguns outros periódicos. E ele foi convidado pelo Livre Abramo para escrever esse texto, o Livre Abramo e a Macumba Fluminense, que foi de uma exposição individual que aconteceu no MAM, né, em 1955, e que apresentava desenhos, guaches e gravuras desse artista. E eu tirei a citação que realmente nos interessa, que realmente importa aqui, né? Então, José Geraldo Vieira escreveu o seguinte: por alguns anos, Lívio Abramo frequentou terreiros em Caxias, na Baixada Fluminense, levado por Bruno Jorge, no Centro Espírita Oxóssi, a casa de Maria Conga ou Dona Alaide Manacalene e a Joãozinho da Gomeia. Só antes de continuar, é importante lembrar que Bruno Jorge, a quem o José Geraldo Vieira se refere aqui, também é um artista moderno, né, da escultura. Então, é curioso a gente pensar como esse outro artista já frequentava também, já estava presente nesse espaço, na Baixada Fluminense, e que fez o convite ao Livre Abramo para frequentar também os terreiros da cidade, né? Por mais que até o momento eu não tenha encontrado nenhum texto que faz referência à produção do Bruno Jorge com o território da Baixada Fluminense, então há alguma escultura que ele possa ter realizado a partir de um repertório, a partir de um imaginário que leve em consideração a, a cultura afro-brasileira, né? É curioso saber que a presença desse artista, que é o Livre Abramo, que construiu uma série de gravuras, está muito atrelado a esse convite de um outro nome, né, também da arte moderna. Então, continuando. Diversas gravuras foram concebidas a partir de estudos com caráter antropológico, feitos pelo artista na década de 50, durante visitas realizadas aos terreiros. Aí eu vou passar aqui as imagens para que a gente possa ter uma dimensão, né, do que o crítico de arte está falando. É uma série que se inicia ali na década de 50, mas a gente consegue encontrar trabalhos dos anos posteriores também, como é o caso dessa, que é de 53, a outra de 54, até mesmo de 55, que foi o ano da exposição. Só vou voltar rapidamente aqui para mostrar um aspecto. Enquanto essas gravuras da Faiga, por exemplo, essa daqui, ela era muito pequenininha, então está dizendo aqui que tem 7,5 centímetros por 12, então pensar que 7 centímetros é isso aqui, e 12 centímetros é isso, né? Então, era uma gravura desse tamanho mais ou menos, assim, o tamanho de um papelzinho de anotação, ou o tamanho do que seria o nosso celular, né? Então, um trabalho bem pequenininho, né? Para a gente pensar também a dimensão dessa imagem, porque aqui pelo computador, isso não serve só para essa gravura, mas para a arte como um todo, né? A gente acaba tendo acesso à produção dos artistas por meio de telas.
e essas telas distorcem o tamanho, né? Então, todas as gravuras, todas as imagens passam a ter o mesmo tamanho, podem ter o mesmo tamanho. A questão da cor, a questão da textura, então, uma série de elementos que a gente acaba perdendo, né? Então, passar mais uma gravura do Livio Abramo, daqui, que se chama Moata, 54, que eu mencionei. Daqui, que se chama Festa. Daqui também, que se chama Macumba, Festa. E semelhante ao caso da Pfizer, como eu mencionei, aqui no Livre Abramo a gente percebe que não existe um interesse, uma preocupação em representar ou as pessoas que estavam inseridas naquele espaço, né, assim, as pessoas que estavam presentes para o culto religioso, né, nem mesmo as pessoas que eram responsáveis pelo terreiro, nem mesmo uma iconografia a partir dos orixás, como foi o caso de tantos outros artistas. Ele está mais interessado na ideia de experiência e no movimento que ele consegue observar e captar nesse espaço. Vou deixar para essa imagem aqui, eu acho que é um bom exemplo, né? Assim, porque muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, tem essa relação muito forte do corpo em movimento, em que você já não consegue mais captar com muita precisão, né, o que está acontecendo naquele exato momento. Então, ele está muito mais preocupado a essa sensação que ele teve, conseguiu registrar ali, do que também numa produção documental. E como foi mencionado ali no texto, até voltar para o trecho do José Geraldo Vieira, né, ele menciona sobre o Joãozinho da Gomeia. E só a título de contextualização, né, não sei se todo mundo lembra ou se todo mundo sabe, mas em 2020 a Grande Rio, que é a escola de samba aqui de Caxias, fez o seu samba em homenagem a essa figura do Joãozinho da Gomeia, que, enfim, digamos assim, pode ser considerado dentro de uma classificação de uma personalidade, né, de uma figura que é importante para a história, para a narrativa do território da Baixada Fluminense, tanto por sua atuação e por sua presença, por sua força e por sua defesa, né, dos terreiros, das práticas religiosas, da luta contra a intolerância religiosa, né? E, de fato, já ali na década de 40, início dos anos 50, quando Livre Abramo frequentava esse território, esse município, né? O Joãozinho da Gomeia era visitado por grandes personalidades, era visitado por políticos, atores, pessoas da mídia que tinham interesse em conhecê-lo, que tinham interesse de, enfim, saber quem era essa figura tão falada, né? E, aproveitando o gancho, o Museu Vivo de São Bento, ele possui um busto do Joãozinho, que foi realizado por um artista local, que é o Oséias Casanova. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Oséias no outro curso, no curso que é presencial, que fala sobre o território da Baixada Fluminense, os artistas negros e arte contemporânea, né? Então, nesse outro curso que vai acontecer no SESC, começa agora, nesse sábado, dia 7, e vai até o final de junho, né? Eu vou tocar mais nessas questões, mas também pensando como aqui mesmo, né? Existe o Goméia Galpão Criativo, que também foi uma forma de, ao criar esse espaço, né, dos coletivos se organizarem em 2015, os coletivos de produção cultural como um todo pensaram, prezaram
por homenagear o Joãozinho da Gomeia, dando nome para o espaço de Gomé Galpão Criativo. Acho que isso é algo também interessante de mencionar. Vou passar então para o próximo artista. Então a gente tem mais dois artistas que eu pretendo apresentar hoje, né? Um deles é o Marquis Júnior, que é um nome que tem inserido dentro da história da arte. Na verdade, é até engraçado, né? Ao mesmo tempo em que é um nome que está presente em bastante livros, né? Catálogos, é muito difícil encontrar trabalhos desse artista nas instituições. Cheguei a mandar alguns e-mails, encontrei acho que 4, 5 telas no Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Dom João VI, que é o Museu da Escola de Belas Artes da UFRJ, possui algumas pinturas também, mas tirando essas instituições é bastante complicado achar informações sobre esse artista, né? E como eu mencionei no início, no ano passado eu ofereci o curso pelo SESC de Duque de Caxias, e logo assim que acabou esse curso, eu esbarrei com uma publicação de 1958 ou 1960, eu não lembro, mas é uma publicação que faz um apanhado geral do município, falando sobre as escolas, é, pós, enfim, espaços de saúde, porque não é necessariamente um hospital ou um posto. Enfim, essas categorias. Um livro que é uma espécie de censo, né? Com um recorte assim, pensando a produção e a atuação dos últimos anos. E quando eu esbarrei com esse livro, eu encontrei informação de que esse artista, o Marcos Júnior, havia morado em Duque de Caxias. E isso me gerou um certo espanto, porque eu já conhecia um pouco sobre a sua história, né? Então, ele é um artista que estudou na Escola de Belas Artes, aos, matriculou ali aos 17 anos, então muito novo, né? Permaneceu durante um bom tempo, durante uns 7 anos de sua vida, se dedicou a estudar lá na instituição. Em 1916, ele ganhou um prêmio de viagem à Europa. Então, ele foi para lá e tal, estudou, produziu bastante, né? Infelizmente, no período que ele esteve no exterior, calhou de ter um incêndio no seu ateliê. Então, boa parte da produção que ele realizou por lá se extinguiu, né? Assim, o fogo lambeu. Então, a produção inicial dele também é bastante complicado de encontrar informações, de encontrar imagens por conta disso, né? E a partir da leitura desse texto, eu descobri que, mais especificamente na década de 30, né, na verdade em 37, então já com 37, já com 50 anos, né? Estou péssimo em conta, mas acho que é isso. 37 ele já tinha 50 anos. Ele resolveu se mudar, né? Ele resolveu, na verdade, fixar residência em Duque de Caxias, e aqui ele possuía um ateliê. E esse ateliê foi o motivo de algumas reportagens na imprensa. Então, eu comecei a fazer esse movimento de ir para trás, né, assim, de procurar lá na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional informações sobre o espaço desse ateliê. Então, enfim, como era esse ateliê, por que tem um ateliê aqui, por que ele resolveu morar distante, né, da Escola de Belas Artes, pensando que ele poderia muito bem morar na, na Lapa, no centro do Rio, como fazia boa parte dos artistas, né? Especialmente porque nesse momento ele não era só um artista, como também já atuava como professor,
Então, quanto mais ele pudesse se manter próximo da instituição, melhor seria para ele, né? Ainda mais pensando que já possuía uma certa idade. Então, nos jornais, eu consegui encontrar, por exemplo, relatos de alunos ou de outros artistas, né, contemporâneos a ele, como é o caso do Hélio Seling, né, e enfim, de alguns escritores também, que fazia parte desse circuito artístico, cultural, intelectual, que visitaram o ateliê. Vou pegar um texto, que é de 49 aqui, para ler para vocês, que é a descrição desse espaço do ateliê. É um texto que foi publicado no jornal Carioca, em 1949, e que foi escrito por Elisa Wanda Selinger. E diz assim, cadê se eu molhar o bico antes? Estamos em frente ao portão da casa do pintor. Entremos. No alto da varanda lemos, Mansão Azul. O ateliê parece as outras o ateliê precede as outras dependências da casa. As janelas e portas estão pintadas de azul, dando-nos um aspecto acolhedor. No centro do jardim está a cabeça grega de Artemis, simbolizando a arte. A natureza ao seu redor, silenciosa, prevalece venerá-la. O barulho dos recém-chegados, no entanto, quebra esse estado de adoração. Aparece o Marcos, simples e solícito, enfiado no seu macacão salpicado de tinta, esboçando um sorriso de felicidade. Abraça-nos e convida para entrar. Na porta do ateliê estão pendurados uma máscara de Hélios, tendo sido colocada os óculos na mesma, um medalhão com retrato de Marques e outro com de Leonardo da Vinci. O ateliê, à primeira vista, parece ser pequeno, mas não é. São numerosos os quadros que enchem e alegram as paredes que nos causam essa impressão. O ambiente é claro e agradável. Então, dito isso, eu vou passar aqui para o próximo slide. Tem uma outra fotografia dele aqui, ainda bem jovenzinho, né, bem garoto. Aqui é um texto. É muito difícil também encontrar textos escritos sobre esse artista. Foi algo que até me causou um pouco de estranhamento pelo fato dele ter ganhado um prêmio de viagem, de ser um artista que passou pela Escola de Belas Artes, um artista que foi professor, mas ele acaba sendo mencionado em alguns estudos, mas não tem, digamos, um reconhecimento ou uma escrita sobre essa produção em si. Então, nessa publicação, que se chama Arquivos, né, da década de 60, de 61, tem um pequeno resumo biográfico do artista. Eu trouxe aqui só a fim de destacar, que traz essas informações mais técnicas. Ah, foi aluno de fulano de tal, ganhou prêmio tal, viajou. Enfim, toda essa narrativa que faz parte, né, da construção da biografia de alguns artistas. E isso é interessante porque na próxima semana, quando a gente for falar de de outros nomes, né, que tiveram uma atuação mais local e uma produção que não circulou tanto assim, que não teve tão presente na imprensa, a gente pode criar esses comparativos, né? Assim, quais são os elementos que a gente busca destacar quando vai falar de um artista, quando vai falar de algum sujeito. Então, aqui também, para dar continuidade, né, trazendo esses dados técnicos, até mencionar o momento do seu falecimento ali na década de 60, né? Uma foto dele lá na Escola Nacional de Belas Artes, ele já idoso, um dos últimos registros do artista em vida. Aí tem aí agora a gente passa, né, para a produção artística em si. E um fato curioso relacionado ao Marcos Júnior, né, assim, para além de morar, ter morado em Caxias, ter mantido um ateliê,
Algumas reportagens vai mencionar o artista que, de alguma forma, optou por estar num local mais pacato, mais afastado. Alguns vão até utilizar adjetivos como pitoresco, né, para se referir a esse lugar, né, a essa cidade. O artista se isolou do convívio social, né? Até pensando um comparativo em contraste de como era o movimento da cidade do Rio de Janeiro, né? Ali na década de 30, na década de 40, e como é que era a realidade dele aqui, né? Afastado dessa efervescência. E bem, como eu falei, eu esbarrei com um livro que menciona a presença do artista, e depois com uma reportagem da década de 70, de 79, que é uma reportagem falando sobre uma série de atividades relacionada ao Dia do Aviador, e que em outubro de 79, no caso, seria inaugurado, seria aberto uma sala de artes Marcos Júnior. Então, uma sala de artes que prestaria uma homenagem a esse artista, né? E dentro do espaço dessa sala teria o lançamento do livro chamado O Chão dos Caminhos, do Barbosa Leite, que é um artista que a gente vai ver no nosso próximo encontro, e que pensar a história, a produção da arte em Duque de Caxias, ali no século XX, também passa por entender, por ler, né, a história de vida e de atuação desse artista que foi o Barbosa Leite. Então, essa reportagem fala sobre a inauguração dessa sala, e depois eu procurei outras reportagens que pudesse, de alguma forma, trazer informação, né? Será que essa sala realmente existiu? O que aconteceu com ela? E num recorte do Jornal Fluminense é mencionado que nesse mesmo dia que teve a inauguração da sala, foi inaugurado o Teatro Municipal Procópio Ferreira. Para quem não conhece, esse teatro fica localizado no prédio da Câmara Municipal, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, possa realmente ter sido planejado, ter sido feito, alguém fez uma sala e prestou essa homenagem, mas quando a gente procura informações nos anos anteriores, ou até mesmo em arquivos, não encontra mais nada ao respeito. Então, não sei se por alguma razão resolveram ocupar essa sala de uma outra maneira, se foi para algum vereador ou responsável pela Câmara como um todo resolveu fechar e fazer outra coisa no lugar, né? Mas, de todo modo, é uma pena, assim, é uma tristeza, porque mostra o interesse de ter um espaço em Lucas Caxias, uma galeria que fosse voltada para a exibição dos trabalhos de artes visuais, que é inaugurada junto com o espaço voltado para as artes cênicas, né? E que, infelizmente, nos dias de hoje, nenhum dos dois mais existe, né? Por mais que o palco do teatro ainda conste lá no prédio, no prédio da Câmara, né? No último andar, no quinto andar, já não se tem mais os bancos, já não se tem mais o piso, já não se tem mais a estrutura de iluminação, né? Assim, existe enquanto um esqueleto, uma ruína do que foi um dia, né? E muitas pessoas têm uma lembrança, né? Assim, uma memória afetiva muito forte, porque era um teatro que acabava acolhendo muitas formaturas, eventos de escola como um todo, e que durante muitos anos permitiu a popularização, né, das artes cênicas aqui, né, nesse município. Então, passar para o último artista dessa seleção.
Aqui também é mais um trecho que fala do trabalho dele em si, né? É um comentário também presente nessa revista que se chama Arquivos. Aqui no slide, só para comentar brevemente, eu trouxe um autorretrato, né, da década de 20, e uma natureza morta, né, uma pintura dele de, de flores, que é a questão da natureza morta vai ser bastante frequente, né, assim, a temática vai ser bastante recorrente na sua produção artística. E a gente percebe que por mais que ele não tenha, ou ele não preze, ele não pretende seguir aquele rigor do academicismo, né? Ele se permite utilizar determinadas cores, cores que são mais vibrantes, ele permite até mesmo na construção da imagem, nas pinceladas, né? Uma maior liberdade pictórica. Ele é um daqueles casos de que não será alocado dentro do grupo dos artistas modernos, mas também parece um tanto quanto estranho associá-lo estritamente ao que era produzido pelos artistas mais tradicionais, né? Então, se a gente for observar, por exemplo, esse autorretrato e a escolha das cores que ele faz, ah, enfim, né, faz com que a gente pense a respeito da validade de algumas categorias da história da arte, né? Não só o caso dele, mas o trabalho que ele produziu, em alguma medida, se aproxima bastante do que foi a produção artística da Georgina de Albuquerque, de todos os artistas que, de alguma forma, ali no início do século XX, se permitiram flertar com o impressionismo. Então, com isso, eu não quero dizer que ele é um artista dessa tendência artística, até porque seria um deslocamento histórico, né? Seria forçar uma barra, vamos colocar assim, né? Mas é alguém que olhou para para esses preceitos e se permitiu se apropriar, se permitiu de alguma forma adotar o que achava interessante e incorporar na sua prática artística, né? Então, passando aqui os desenhos. Esses desenhos, eles estão presentes no trabalho dele, que hoje em dia, digamos assim, equivale ao que é o trabalho de dissertação de mestrado, até de doutorado, né? Era um, uma tese também, eu acho que já se utilizava o termo tese, né? O que os professores da instituição, da universidade, realizava para obter um determinado título, né? Então, esse aqui é o trabalho dele, os desenhos. Achei curioso trazer também porque traz uma outra visão, né? A gente viu ali um autorretrato, depois uma natureza morta, e aqui é um desenho que segue mais para esse lado da caricatura, né? E como ele constrói essa estrutura que é da figura humana, e a partir dessa estrutura, dessa base, ele tenta aproximar essas características, né, do que seria a representação desse animal, né, como manter essas semelhanças. Então, partindo aqui para o último artista, para a gente encerrar esse nosso primeiro encontro, é o Hans Steiner. Também foi um artista da gravura. Ele mudou, né? Ele veio para o Rio de Janeiro na década de 30 também, se eu não me engano. Ele vivia na Áustria, então, semelhante ao caso da Paz, a gente está falando de um artista que é que é um estrangeiro, né? Mas ele depois retornou para o pro seu país, né? O contato dele com a arte acaba se dando aqui pelo Liceu de Artes e Ofícios. A gente também precisa lembrar que dentro da história da arte
existia ali a Escola Nacional de Belas Artes, mas também existiam outros espaços para a formação dos artistas, como é o caso do Liceu, como é o caso da Sociedade Brasileira de Belas Artes, e como é o caso também de muitos ateliês livres de artistas, né? Que também era um espaço para que você pudesse ter algumas noções básicas de pintura, de desenho e assim por diante. E a presença desse artista se justifica aqui, nessa apresentação, pelo fato dele ter morado no bairro do Corte 8, aqui também, Duque de Caxias. Por isso que no início do ano não, perdão, no início da aula, eu mencionei de alguns questionamentos, porque as informações que eu encontrei, que eu consegui coletar aqui até então, né, acaba direcionando, centralizando para esse município, né, para esse local. Então, também apresentar essa aula, trazer essas informações, também me serve como um exercício para questionar e para ir atrás de informações, de nomes, né? Eu acho que o primeiro passo é esse, saber os nomes, depois descobrir quem foram essas pessoas e, na terceira fase, achar as imagens, que é algo complicadíssimo, né? Mas fazer parte desse processo também, de pensar de que se isso que eu chamo de primórdios da história da arte na Baixada Fluminense talvez não esteja mais para os primórdios da arte dentro de Caxias, né? Como conseguir realmente ampliar e contemplar a Baixada como um todo. Mas então, como eu mencionei, esse artista, o Hans Steiner, ele morou nesse bairro, que é o Corte 8, né? Para quem costuma andar de trem ou para quem conhece as estações indo em direção à Central, a gente tem a estação do Gramacho, aí vem a estação do Corte 8, aí depois de Caxias, e aí segue, né? Aí já vem a Zona Norte do Rio, até chegar à Central. Então, o Corte 8 é esse lugar que fica entre Gramacho e o centro de Caxias, né? O Hans Steiner é um artista que, a partir de um artigo, está publicado na revista Pilares da História, que eu comentei, né, anteriormente, a partir de um artigo que foi escrito para uma sessão chamada Memória Viva por um artista local, né? Esse artista ele narra que em um dado momento eles descobriram que tinha um outro artista, que tinha esse sujeito, que é o Hans Stein, morando ali, e que era um artista estrangeiro, que já tinha participado de exposições internacionais, que participava com frequência de exposições no centro do Rio, em salões, né, em espaços que tinham uma certa visibilidade, e eles ficaram curiosos para saber, caramba, quem é esse sujeito que está aqui, que está produzindo também, a gente também quer produzir, né? Então, esse artigo é uma espécie de um exercício em que o autor narrou como é que foi esse momento em que eles foram até a casa desse artista e também traz a informação de que, na época, existia uma publicação local, os artistas daqui e os literatos como um todo se articulavam, né? E possuíam uma revista de arte e cultura chamada O Grupo. E através dessa revista eles compartilharam informações sobre esse artista, né, trazendo dados biográficos e relatando essa visita, né? Então, acho que, como eu mencionei no início das publicações, de suas importâncias, como o CEDIM, lá em Nova Iguaçu, possui esses recortes e também publicações completas, né, de jornais e revistas, é interessante a gente buscar formas de ter acesso a esse material para saber o que foi escrito naquele momento. Se, por acaso, alguém mencionou algum artista que tinha uma produção local e que acabou ficando desconhecido pela história, e aí já entra esse outro momento, esse outro movimento, que é descobrir por que isso aconteceu, né? Então, eu vou passar as imagens do Rubinstein.
Tem esse daqui, o companheiro morto. Ahn, e essa daqui, eu acabei escolhendo só duas imagens, mas na década de 40, esse artista produziu bastante gravura, especialmente gravura em metal, de paisagens da Baixada Fluminense. Então, tem, por exemplo, uma gravura que se chama Amanhecer, e o subtítulo é Baixada Fluminense, bem óbvio. É claro que esse subtítulo foi uma atribuição. Gravura que se chama Rio Meriti, Cascata e Vegetação em Guapimirim, Porto de Suruí, Magé. Então, são imagens de natureza, né, assim, paisagens voltadas para que não se tem uma presença humana, ele está interessado de fato na vegetação local, né? E que de alguma forma também faz esse grande circuito, né? Esse grande panorama de alguns espaços dentro do território da Baixada Fluminense. Então, eu encerro aqui esse nosso primeiro encontro com o slide do Barbosa Leite, que é o artista que queremos começar a nossa conversa na semana que vem, no dia 11 de maio. Eu optei por trazer essa imagem, né, e até mesmo encerrar, trazer essa espécie de gancho, de gatilho, como preferir, pelo fato da semana passada, no sábado, dia 30 de abril, foi comemorado o dia da Baixada Fluminense, né? E é uma data que existe por lei desde 2022, 2022 não, perdão, desde 2002, né? Então, é uma data que já existe há 20 anos e que ainda é pouco conhecida, pouco divulgada. Por mais que o Barbosa Leite tenha falecido ali nos anos 90, né? Ele foi um grande incentivador da produção artística na Baixada Fluminense como um todo. Então, ele realizou bastante coisa em Caxias, mas também realizou exposições em Nova Iguaçu, se preocupou em fazer com que os artistas locais tivessem uma circulação. Então, é importante a gente pensar também que em 2020, né, se comemoraria tanto o seu centenário de nascimento, como foi o caso também da Faiga, que também nasceu em 1920. Uma série de ações estava planejada para acontecer, para divulgar um pouco mais a produção desse artista, mas por conta da pandemia isso não foi possível. Então, enfim, eu fico pensando sobre isso, sobre essas questões, né? Agora já se aproxima do nosso horário de término, nossos encontros sempre vão começar um pouquinho depois das 19 horas, né? Eu já vou estar aqui antes para caso alguém queira conversar, trocar uma ideia, mas vamos esperar os outros inscritos e terminar um pouquinho antes também das 9, caso alguém, um pouquinho antes das 21 horas, caso alguém queira fazer algum comentário, queira compartilhar, enfim, alguma referência, alguma reflexão. Acho que esse espaço final é importante para isso. Vou parar de compartilhar o PowerPoint, é mesmo para conseguir ver vocês. Ah, obrigado, Mônica. Obrigado. Eu fico muito feliz também por ver bastante pessoas conhecidas aqui nesse encontro, né? Assim, algumas pessoas que eu já conheço há um tempo e que já tenho trocado algumas ideias, outras que eu conheci recentemente, né? Então, é sempre muito bom, é sempre um prazer estar junto com pessoas que se interessam, né? Assim, pela, pela nossa história e que nesse curso possa ser um espaço da gente olhar para o que foi feito no passado, analisar quais foram, talvez,
algumas questões, algumas características, como se davam as relações, e até mesmo para pensar o que a gente pode fazer diferente hoje, para que, de algum modo, né, daqui a 20 anos, por exemplo, não seja necessário um grande esforço para falar da produção artística contemporânea, para que daqui a 20 anos, talvez, a gente possa ter livros, né? Que a gente possa ter materiais, catálogos, seja lá qual for, que reúna a produção dos nossos artistas, das pessoas que estão aí atuando, atuantes, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental, né? Estimular esse olhar para o passado e ficar atento e sempre estar ali juntos, né? Fazendo no presente, porque a história está nesse processo de construção o tempo todo, né? Oi, João, pode falar? Pode sim, pode sim. Queria te agradecer, eu achei muito legal, tô ansiosa para continuar. Queria te perguntar também se você poderia disponibilizar a bibliografia que você usou. Fiquei interessada em alguns artigos que você mencionou durante a aula. Aí não sei se você poderia passar as suas fontes para a gente, talvez no final, sei lá. Sim, sim, total. Eu vou conferir o que aconteceu em relação ao Simpla, que eu tentei mandar uma mensagem, mas eu acho que não foi. Mas eu posso criar uma pasta e disponibilizar os textos, né, e compartilhar com vocês no próximo encontro. Eu posso colocar o link no chat, deixando o acesso aberto para quem quiser acessar e salvar. Enfim, quando eu construí essa aula também, eu fiquei pensando em outro ponto, né? Assim, porque no ano passado, na Bienal de São Paulo, estava presente alguns bordados que foram produzidos pelo João Cândido, né? Que é o Almirante Negro. E a história da vida dele, durante algum momento, também passa por São João de Meriti, mas eu não consegui ter acesso às imagens. Eu também fiquei pensando em que medida eu também conseguiria inserir, né, essas produções dentro dessa narrativa. Acho que quando a gente fala de espaços da periferia, do subúrbio, enfim, seja lá qual for o termo que cada um adota para se referir ao local, é importante a gente pensar também que em determinadas ocasiões não existia uma preocupação de construção de memória, né? Então, eu estou fazendo isso, eu vou salvar, eu vou manter em uma condição específica para que possa ser preservado. Então, é uma produção muito pro agora. E a gente também precisa pensar nessas produções que não entram nas categorias das belas artes, mas que são das áreas decorativas, né? Estou pensando quantos artistas produziram para igrejas, para escolas, para esses outros espaços, ou que tinham uma atuação muito forte dentro das escolas de samba, né? Pensar que, ok, a história da Grande Rio é um pouco mais recente, mas a Beija-Flor de Nilópolis tem uma tradição no carnaval, né? Então, que medida as pessoas que fazem parte da comunidade também estavam ali, atuantes, propondo coisas, né? Assim, elaborando fantasias e carros alegóricos, e como toda essa produção, todo essa criatividade, né? Também precisa ser conhecida e valorizada. Enfim, aí a gente já acaba indo para outros lugares. Mas é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Se ninguém, agradeço também os comentários feitos aqui no chat. Se alguém tiver mais algum comentário, beleza. Caso contrário,
Eu vou parar a gravação e encerrar o encontro.